Círculo de oração é um culto matinal ou no período da tarde, de frequência diária no período da manhã e semanal no período da tarde. É dirigido por mulheres e direcionado principalmente a elas. Nasceu e ainda se caracteriza assim, para mulheres que não têm atividade profissional fora de casa, daí o horário diurno. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, em 1911, faziam cultos na casa de uma irmã batista chamada Celina de Albuquerque, pois ela estava impossibilitada de frequentar os cultos devido a uma doença incurável na boca. Certa ocasião, Wingre perguntou se ela cria que Deus podia curá-la. Ela disse que sim. Então eles oraram, Deus a curou e ela foi a primeira mulher a receber o batismo do Espírito Santo em solo brasileiro. Em 1946, no bairro Casa Amarela, em Recife, Pernambuco, a irmã Albertina Bezerra Barreto estava com sua filha doente e desenganada pela medicina. Diante disso, ela organizou um círculo de oração em torno da sua filha doente, das 7 da manhã às 19 horas, parando somente quando estavam exaustas. A filha foi curada e iniciou aí o círculo de oração das Assembleias de Deus. Os milagres recebidos nas reuniões passaram a ser divulgados, servindo de alicerce para novos adeptos. Com o tempo, o círculo de oração das mulheres passou a ter um valor importantíssimo e foi disseminado em todas as Assembleias de Deus do Brasil. As irmãs do círculo de oração são tidas como as colunas, como sustentação espiritual e moral da igreja. Dão suporte espiritual, fazem visitas a enfermos, aconselham e muito mais. É possível, porém, notar diferenças nas reuniões de círculo de oração, ocorridas em templos grandes e em templos pequenos, cada um com sua particularidade. As dirigentes normalmente são mulheres com mais idade que mantêm preservados os usos e costumes, batizadas com o Espírito Santo, assíduas nos trabalhos da igreja, entre outras características em comum. O departamento do Círculo de Oração, como qualquer outro departamento, pode abrigar em sua liderança pessoas com certa dose de egocentrismo, resultado do assédio de pessoas imaturas espiritualmente que atribuem a elas poderes especiais. Normalmente, pessoas que, noutro lugar da sociedade, dificilmente teriam oportunidade de ocupar uma posição de liderança, se realizam na igreja, sendo motivadas por vanglória ao invés do interesse legítimo. É comum um despreparo na questão da interpretação bíblica, algo preocupante, uma vez que são formadoras de opinião, mas que, desconhecendo Jesus como chave hermenêutica da Bíblia, tiram suas próprias conclusões e as comunicam como se fossem doutrinas, causando com isso confusões em mentes mais vulneráveis. Os pastores das congregações pequenas trabalham secularmente, impossibilitando o acompanhamento destas reuniões. A presença dos mesmos inibiria heresias, isto é, se eles não forem simpatizantes das mesmas. Grande parte do público que procura estas reuniões estão debilitados emocional, físico, financeiro ou espiritualmente. Daí a importância de uma maior atenção na escolha da dirigente, a fim de não piorar a situação destes. O círculo de oração é extremamente político e, em determinadas situações, elas elegem ou excluem pastores com poucos gestos ou palavras. Em muitas ocasiões, quando um pastor está com a palavra, pode-se ouvir uma negativa ou uma exaltação feminina. Em caso negativo, misericórdia, Senhor, ou de exaltação, aleluia, glória a Deus. Toda a assembleia presente ali já sabe a opinião delas sobre o discurso do pastor. O círculo de oração possui um poder invisível no cotidiano das Assembleias de Deus. Com título ou sem título, com acesso ou não ao púlpito, existem muitas denominadas profetas ou vasos em casas particulares dirigidas por mulheres.
Os grupos de oração autônomos são liderados por mulheres não ligadas ao poder oficial. É muito comum no universo pentecostal assembleiano a reunião de oração em casas particulares, onde os vasos, como são chamadas as irmãs de oração, entregam profecias específicas sobre casamentos, empregos e respostas positivas ou negativas sobre doenças. Exercício não muito aceito institucionalmente nos templos e, justamente por isso, acontece oficiosamente nas casas. Crentes dependentes espirituais sentem grande necessidade de intermediários entre eles e Deus, creem em orações especiais, numa espécie de hierarquia espiritual. O título de profeta é dado a uma irmã que, segundo a crença popular da membresia de uma determinada igreja, tem o dom de profecia. Invariavelmente, sua fama, dependendo dos acertos, se espalha na região e, com o tempo, ela será reconhecida como um vaso muito usado que tem visão, revelação. Se não lhe é dada a palavra oficial no púlpito, sua fala fenomenológica, inclusive principalmente permeada por glossolalia, dá muito mais crédito comparada à fala do pastor no púlpito. A contaminação do fervor ou da frieza, liderados na grande maioria por mulheres, pode levantar ou derrubar um ministro. Muitos projetos, pastores e movimentos foram inflamados ou derrubados assim. Nas grandes igrejas, a atuação dos vasos é menor. Nos templos menores, ainda é forte. O pastor e demais líderes trabalham secularmente e não estão presentes no dia a dia. A dirigente do círculo de oração é quem, na maioria das vezes, visita os enfermos, cuida dos necessitados e conhece os problemas da congregação. É mais presente na vida da igreja que qualquer pastor. É incomensurável a importância do fenômeno da vidência, da profecia, da consulta a Deus, que existe na religiosidade popular e que exerce um grande fascínio não apenas nas classes populares, mas também nas camadas médias da população. Mesmo com todos os percalços, o círculo de oração beneficia diretamente a manutenção e o crescimento da igreja. O que pode ser melhorado é uma maior criticidade na escolha da dirigente, tendo em vista o poder de influência positiva e negativa das mesmas. Por outro lado, os membros comuns devem constantemente buscar crescer na graça e no conhecimento de Deus, para não ficar refém ou dependente de intermediações de terceiros.